biohacking e sono. O sono, gente, é uma ferramenta extremamente importante. O sono é uma tecnologia que o nosso corpo tem de se restaurar, de se reequilibrar, de se autolimpar. É no sono que a gente faz detoxificação, que o nosso fígado, que o nosso rim, que o nosso cérebro consegue se autolimpar. Precisa haver um sono extremamente eficiente. E sono eficiente é diferente de procrastinar o sono. Sabe quando você senta e fica assistindo uma série até 10, 11, meia-noite, 2, 3 horas da manhã, como eu vejo muitas pessoas fazendo, depois deitar na cama, apagar e acordar no outro dia em um horário disfuncional, em um horário que não corresponde ao ciclo circadiano. O nosso corpo, cada célula do nosso corpo tem um reloginho interno. E esse reloginho interno, ele funciona, ele acompanha o ciclo natural do sol e da escuridão. Então, quando a gente briga com isso, quando a gente luta contra esse ciclo circadiano, contra esse reloginho interno que o nosso corpo tem, independente se você está exposta à luz artificial ou não, você começa a degradar o seu sistema, você começa a perder energia vital e você começa a perder força, saúde, longevidade, você começa a envelhecer mais rápido. E isso acontece passo a passo. A cada dia que você procrastina uma noite de sono bem eficiente, bem dormida, restaurativa, você fica menos eficiente, menos saudável, menos ativa. Então, o sono é o primeiro pilarzinho que a gente precisa colocar a nossa atenção. E ele é uma ferramenta de biohacking, por quê? Recapitulando, biohacking é uma técnica milenar, ancestral, embora o nome seja atual, são recursos que o nosso corpo já carrega dentro dele para viver na melhor potência, para brilhar a melhor luz, para estar no seu estado mais pleno. Função hormonal, função detoxificante, função neuronal, cerebral. Então, são as ferramentas que o seu corpo carrega dentro de si para que ele tenha melhor funcionabilidade, para que ele traga tudo da qual ele foi feito para fazer, para vibrar, para funcionar. Ele não foi feito para dar esse monte de defeitinho, tomar esse monte de remedinho. Então você precisa, a partir de hoje, já que você tomou essa decisão de estar aqui no Nutrir Além do Corpo, entender que o sono é importantíssimo. O sono ele não pode ser negligenciado, deixado para depois. Muitas pessoas falam que o sono é uma perda de tempo, que o sono não é tão importante. E não, ele é o pilar principal. Antes da nutrição, antes da atividade física, antes da meditação, a gente tem o sono. E é claro que todos os outros pilares estão interligados e um faz com que o outro funcione melhor. Então, você praticar atividade física, principalmente de manhã, faz com que você tenha uma noite de sono melhor, porque ativa neurotransmissores, diminui cortisol, faz o seu corpo se movimentar, a mitocôndria melhora, tá tudo interligado. Mas se você tá com tudo muito bagunçado, os estilos de vida estão muito distorcidos de uma realidade que vibra no Nutrir Além do Corpo, num corpo saudável, num corpo vibrante, num corpo que realmente carrega a cura e a saúde, começa pelo sono. Então, pega aí o seu caderninho de anotações e vamos pontuar passo a passo do que você precisa fazer para ter uma noite de sono de deusa, para ter aquela noite que você deita, descansa realmente e acorda no outro dia pronta para vibrar na sua luz, na sua potência, colocar sua voz no mundo, sua criatividade, praticar sua atividade física com energia sua, não com recursos de fora, como café, como estimulantes,
uma energia que vem de um corpo descansado, de um corpo nutrido, de um corpo respeitado na sua biologia, na sua essência. Então, primeira coisa que você precisa fazer é o acordar. Olha só, para você ter uma noite de sono à noite, assim que você acorda, você deveria se expor à luz do dia. Não adianta, gente, luz artificial. Precisa ser luz natural. Então você pode unir esse pilar, esse ponto, com o seu momento de respiração consciente, com o seu momento de meditação, até com o seu momento de atividade física, por que não? Eu, por exemplo, faço a minha atividade física logo ao acordar, eu levanto, faço meus exercícios de respiração consciente, faço uma meditação e parto para uma atividade física, um movimento que me dá prazer. Então eu faço meus agachamentos, meus exercícios funcionais no jump na minha casa e depois eu saio para pedalar. Eu gosto de pedalar na rua. Embora eu tenha uma bicicleta de spinning em casa, o meu prazer é me movimentar na rua. Então eu pego a bicicleta, vou ao parque, eu moro em um lugar que facilita isso. Se você mora em um lugar que não tem acesso fácil a pedalar na rua, a caminhar na rua, não tem problema. Não é isso que vai fazer com que você não tenha saúde, atividade física e exposição à luz. O que eu tô falando é que você consegue unir os pilares. Não é uma coisa que você precisa, desprender um tempo absurdo da sua manhã para que você tenha uma noite de sono. Não, você pode abrir a janela da sua sala, do seu terraço, do seu quarto e olhar para a luz. Não é para o sol, gente, presta atenção, jamais, em hipótese alguma, olhem direto para o sol. Isso vai prejudicar a sua retina, pode queimar a sua retina, isso faz mal. Você vai olhar para aquele ponto azul no céu, e você vai sentir um leve desconforto. Aquela energia fotônica que entra pela sua retina ativa neurotransmissores e ativa o seu ciclo circadiano. Ele acorda todo o seu sistema, entendendo que é dia, que é hora de movimento, que é hora de fazer, que é hora de criar, que é hora yang, que é hora do preenchimento. E isso faz com que os seus neurotransmissores e os seus hormônios funcionem síncronos para que à noite você tenha uma boa produção do hormônio melatonina, do neurotransmissor, o GABA, para que você tenha uma eficiência em produzir um sono legal. Então, a primeira rotina começa ao acordar. Acorda, faz a sua higiene e abra a janela, deixa a luz do céu entrar, olhe para a luz. 2 minutinhos, 1 minutinho, você vai perceber que no começo você tem um desconforto, porque é mais forte do que a luz artificial que a gente está acostumada à exposição dentro de um escritório, dentro de casa, da televisão, do celular, do computador. Ela é mais potente, muito mais potente, e é por isso que ela tem esse potencial de ativar esses neurotransmissores e fazer com que os seus hormônios funcionem melhor. Inclusive, os hormônios de fome e de saciedade. Lembra, o nosso corpo está inteiro ligado. É como uma engrenagem de um relógio, de um brinquedo, de um computador. Para que uma peça funcione, a outra precisa estar funcionando. Então, esses pilares que você está acompanhando aqui no Nutrir Além do Corpo são exatamente as engrenagens que fazem com que todo o sistema funcione lubrificado, funcione de acordo com o que você deseja. Quer ter saúde, quer ter energia, quer ter vitalidade, quer ter potência, quer gerar abundância, quer se rejuvenescer, quer se sentir feliz, quer se sentir plena, independente dos fatores externos. Felicidade é um fator interno nosso, nós decidimos e nós vibramos nessa frequência. Problemas todo mundo tem. E aí vem o segundo fator que muito derruba o sono da maioria das mulheres: preocupação, estresse e controle. Gente,
O sono é exatamente o oposto disso. É a ausência total do controle. A gente, quando dorme, é uma entrega. É uma entrega à pequena morte do dia. O sono é o fim de um ciclo. É o fim do dia. É onde o seu corpo vai ter, o seu corpo físico vai ter um momento de restaurar o sistema. O seu sistema digestivo vai se reparar, as paredes das suas artérias vão se regenerar, o seu microbioma vai descansar, vai se estabilizar, vai se curar, o seu cérebro vai acontecer uma faxina neuronal, vai fazer uma faxina cerebral, uma faxina celular. É o momento onde você vai fixar o conteúdo que você recebeu durante o dia, do livro que você leu, da faculdade que você está fazendo, do curso que você está elaborando, do criar que você está colocando no mundo. É nesse momento que o seu cérebro se reorganiza, fixa, assimila para se melhorar. Mas você precisa ter entrega. O seu corpo precisa estar pleno. Se você deita preocupada com as coisas da casa, com os problemas do dia a dia, com o relacionamento, com o filho, com o boleto, você está gerando um estresse. Estresse aumenta cortisol. E melatonina, o hormônio do sono, ele é totalmente oposto ao cortisol. Você precisa estar relaxada, você precisa estar calma. E vai para além disso. Você precisa ter no seu subconsciente, isso é uma programação do seu subconsciente, uma manifestação de não controle. Quando você dorme, você entrega seu corpo físico, você desliga, suas ondas cerebrais mudam totalmente quando você dorme. Você perde o controle, você não está ali controlando o que acontece fora, o que acontece dentro, o que vai acontecer daqui 10 minutos. Você entrega principalmente o seu espírito para que ele consiga viajar, para que ele consiga receber do plano espiritual que ele precisa. O seu eu quântico, o seu eu superior conversa com você durante a noite. E a maioria das mulheres tem insônia porque tem medo de perder o controle no dia a dia. Isso é uma produção do nosso subconsciente, isso não é consciente. Então, faz esse exercício aí. Você é uma mulher controladora, que quer tudo do seu jeito, que quer tudo programado, que tem medo que tudo saia de uma programação, de uma rotina. Tem que estar tudo ali organizado e você tem que estar no centro desse comando. Se você é assim, possivelmente você sofre de insônia ou de sono desconectado e acorda cansada. Então começa, na hora que você for fazer a sua pequena meditação antes de dormir, que é um pilar fundamental para quem quer ter sono, relaxar, entregar, soltar as tensões do corpo físico, soltar as emoções, respirar conscientemente pelo nariz, expelir pela boca como quem quer soltar, liberar, desapegar, limpar aquele dia, entregar para o universo o que você não pode controlar. Pensa aqui comigo. 99% das coisas que você quer controlar no seu dia a dia não está no seu controle. Em hipótese alguma, a gente controla muito pouco da nossa vivência aqui na terceira dimensão. A gente controla as nossas ações, a gente só consegue controlar a nossa reação à ação dos outros, a gente não controla a ação dos outros, os infortúnios da vida, os acontecimentos, nem as coisas boas, nem as coisas ruins. A gente precisa estar apta, aberta a receber e a caminhar. Quando a gente solta esses controles, fica mais leve, fica mais fácil, fica mais abundante, inclusive. Porque o controle é apego, o controle gera estresse, o controle gera uma resistência aos acontecimentos naturais da vida. E quando você dorme, e você leva para sua cama, para o seu travesseiro esse controle, essa rigidez, essa inflexibilidade, você não consegue relaxar profundamente todos os seus corpos, o físico, o mental, o emocional e o espiritual. Quando você alinha todos esses corpos em uma não resistência e solta, o relaxamento vem. E aí você dorme e acorda no outro dia como assim um passe, mas você acorda descansada, você acorda renovada, você acorda
pronta para receber novamente da vida e do universo tudo que ele tem para te entregar. E não existem acontecimentos ruins, queridas, existem acontecimentos da vida. Como você vai lidar com esses pequenos acontecimentos é a chave do seu desenvolvimento. Não tente controlar tudo. Seja o seu melhor, faça o seu melhor, doe o seu melhor em tudo que você se propuser a fazer. Mas solta o resultado. E não tente dormir buscando o resultado de dormir. Não tente controlar o sono, porque senão você vai ficar fritando na cama, rolando de um lado para o outro e não vai conseguir, porque a sua mente está no comando. Então faça o exercício de respiração consciente, leve, sinta cada pedacinho do seu corpo. Solte o que você precisa soltar, sinta onde o seu corpo está tensionado, está duro, está rígido. Solte essas emoções de angústia, de raiva, de ansiedade, de medo. Solta tudo. Você vai ver que você vai adormecer muito fácil. E isso é um treino, como tudo na vida é um treino. É como andar de bicicleta. É como o hábito da leitura. É como comer intuitivo. Tudo é um treino. Não tente controlar. Outro mecanismo que ajuda no seu sono. Desapega de qualquer tipo de informação que você possa estar adquirindo no período noturno. Pelo menos 2 horas antes de dormir, larga celular, larga e-mail, larga o WhatsApp, não se conecte com noticiário ruim de televisão, de grupo de WhatsApp, de rede social, não fica rolando, sabe, o feed da sua rede social. Isso gera excitação para o cérebro, isso faz com que diminua, aumente a frequência cerebral, você não consiga relaxar, porque dormir é todo um ritual. Você não pode esperar que você esteja conectada com emoções de medo, de catástrofes que vêm dos telejornais, ou do seu feed na sua rede social, ou com luz o tempo inteiro e que você vai deitar, desligar a luz e o seu corpo, como uma máquina, vai se desligar. Não, tudo é um processo. Então, desconecta disso. Tenha novos hábitos. Talvez seja o momento de você se dedicar à leitura daquele livro que você está procrastinando. Ler é muito bom nesse momento. Principalmente se o livro tiver páginas mais amarelinhas, mais pardas, né? Tem livros que têm páginas mais pardas, livros que têm páginas mais brancas, mas independente disso, é infinitamente melhor um livro com uma página branca do que a tela de um celular. Então, pega esse momento para fazer a leitura, porque ler é muito bom. Ler te capacita para novas habilidades, te faz viajar, te faz ter outras percepções de mundo. Então escolhe um livro e pega nesse momento antes de dormir para fazer isso, já que você, aposto que diz que não tem tempo para leitura de manhã. Começa a fazer isso. Use o poder da erva. Tem tantas ervas maravilhosas, relaxantes, mas lembre-se, na naturopatia, tudo que naturalmente relaxa em excesso tem um poder excitatório. O que isso quer dizer? Um chazinho de camomila. Se você usar grandes quantidades, eu vou fazer um chá bem forte porque eu quero dormir. E aí colocar uma quantidade enorme de erva de camomila, pode ser que ele dê um efeito contrário. Ao invés de relaxar, você vai ficar ligada. O mesmo acontece com o café. Se você é daquelas que toma muito café, você percebe que ao longo do dia, depois que passa do ponto, ao invés de energia, ele te dá um down, ele te deixa meio derrubada, meio sem energia. Porque tudo que naturalmente excita, na naturopatia em excesso, tem um efeito contrário. Então, café em excesso pode te deixar sem energia, anérgica. E calmantes em excesso podem te deixar num efeito excitatório. Então, equilíbrio é a chave. Inclusive é o símbolo da nutrição, a balança.
faz um chazinho, né, de erva, camomila, melissa, mulungu, gente, mulungu é assim um santo remédio para relaxamento, para esse momento do sono. Lavanda, e além da lavanda ser extremamente perfumada, delicada, feminina, artemisia é uma erva muito feminina, dependendo do ponto do seu ciclo menstrual, ela é maravilhosa. Na lua minguante, no período pré-menstrual ou no período menstrual, ela potencializa os sonos lúcidos, a nossa intuição. Mas lembre, uma colherzinha de chá da erva. Você pode fazer um blend. Você pode misturar camomila com melissa, camomila com lavanda, artemisia com lavanda. É uma combinação extremamente do arquétipo feminino. E usar isso como um ritual mesmo. Fazer o seu chazinho, sentar num cantinho, ler um livro, começar a relaxar os seus corpos, porque aí a hora que você for dormir, você vai ter uma experiência diferente de sono. A maioria das mulheres que eu atendo, gente, relatam problemas com sono. E isso vem de uma mente agitada, de um estilo de vida totalmente desconectado da sua essência. E isso causa ansiedade, causa angústia, causa medo, causa um controle excessivo. Então, vamos liberar o que a gente precisa liberar. Vamos viver a nossa essência, vamos deixar a nossa intuição fluir, a nossa vibração entrar em congruência com esse momento de pequena morte, que é o sono, para que o nosso corpo se restaure por completo e a nossa energia venha abundante no momento que ela precisa vir. Horário ideal para sono, gente. O hormônio melatonina, ele vem em picos a cada 2 horas. Então, o primeiro pico de melatonina acontece às 8 horas da noite. Lembra que eu falei no começo dessa aula que o nosso corpo, cada célula do nosso corpo tem um reloginho? E esse reloginho funciona compassadamente com o ciclo da natureza. Então, 8 horas é um horário que já está escuro. O nosso DNA, né, a nossa adaptabilidade celular vem lá dos primórdios, onde não existia energia elétrica, televisão, Netflix, celular, Wi-Fi. Então, esse horário não tinha mais o que fazer. Não tinha por que comer, não tinha nem como caçar nessa escuridão. Não tinha televisão. Então, 8 horas já estavam dormindo, descansando, porque na primeira luz de sol, já estava todo mundo levantado, pronto para caçar, ou para se defender, ou para viver. Então, 8 horas, ainda hoje, nos tempos modernos, acontece o primeiro pico de melatonina. 10 horas, o segundo, meia-noite, o terceiro, 2 horas e assim vai, de 2 em 2 horas. A melatonina começa a perder força às 4 da manhã, que é a hora que entra o momento áureo da manhã, o momento mais escuro da noite, o momento ideal, inclusive, que parece como se houvesse um portal para que você faça meditação, oração, conexão com o seu eu superior, conexão com a sua espiritualidade entre 4 e 5, antes do primeiro raio de luz acontecer. É um momento muito bom para esse tipo de ritual. E eu não estou falando que você deva acordar às 4 da manhã. Eu estou falando que muitas vezes o seu corpo, quando você tem um estilo de vida ligado ao ciclo circadiano, mais naturalista, mais eficiente, o seu corpo vai começar a naturalmente se despertar mais cedo. E se você acordar às 4, você pode na sua cama mesmo sentar, fazer uma respiração, uma meditação, uma oração, um agradecimento, uma conexão, uma mudança de frequência, né? Um assentamento de frequência para o que você realmente quer vibrar na sua cama mesmo.
ou você pode ir para um espaço mais aberto da sua casa. Aí os rituais, gente, vão ser adequados de acordo com o que faz sentido para você, com a sua disponibilidade, com o seu sentir, com a sua essência. Mas, naturalmente, às 4 da manhã, a melatonina começa a cair. E aí ela vem gradativamente dando lugar para o cortisol, para outros hormônios, para outros neurotransmissores que vão fazer com que você se levante, que você vá para a ação, que você possa colocar a energia Yang, que é a energia masculina de ação do Sol, em movimento. Então, quando a gente procrastina o sono, a gente tende a procrastinar o levante. E isso começa a gerar um desequilíbrio hormonal nas suas adrenais, suprarrenais. E ao longo tempo, começa a descompassar. Aí você precisa de cada vez mais estimulante para estar desperta, para estar com energia, para fazer atividade física, para trabalhar. E isso vai gerando um desequilíbrio muito grande. Outro problema que acontece geralmente com a maioria das pessoas que tem problema para dormir, insônia ou sono ininterrupto, é o uso externo da melatonina sem orientação de um profissional que sabe o que está fazendo. Uso excessivo de melatonina, doses maiores, podem gerar, gente, com que o seu corpo produza um evento chamado melatopausa. O que é isso? Ele para de produzir a melatonina porque ele entende que está chegando melatonina externa e ele não precisa produzir mais melatonina. E isso é muito ruim, porque o seu corpo vai perdendo a eficiência de produzir naturalmente hormônio. E isso acontece com todos os hormônios. Não é só com a melatonina, é que a melatonina é um hormônio que é vendido em farmácia. Você consegue suplementar a melatonina sem uma prescrição médica. E isso é um grande erro. Eu vejo pessoas tomando 2 miligramas, 5 miligramas, 10 miligramas de melatonina e relatando efeito contrário. Eu tomo e eu fico pior, eu não durmo. É óbvio, você está tomando uma dose excessiva. Então o sono, primeiro você tem que fazer todos os passo a passo que eu contei aqui nessa aula para vocês. Regular estilo de vida, luz artificial, olhar para o céu assim que você acorda, diminuir estresse, técnicas de relaxamento, de meditação, chás, aromaterapia. Nada disso funcionou. Há uma suplementação de melatonina, mas com doses ínfimas, muito menores do que se vende em farmácia. Então, cuidado com isso. O seu corpo é um organismo vivo. Você não pode colocar qualquer coisa dentro dele esperando um resultado sem ter conhecimento para isso, porque você pode se prejudicar. Então, sim, o sono é um pilar que não dá para fingir que ele não existe, é inegociável, é uma conta que se paga aqui, é que nem cartão de crédito. Você usou, você vai ter que pagar. A ausência de um sono eficiente vai gerar danos à sua saúde, ao seu emagrecimento. Uma noite de sono que você perde, sono eficiente, você já acorda com uma resistência insulínica. A resistência insulínica é a maior responsável porque você não perde peso. O aumento do cortisol, pelo aumento da fome, pelo aumento da vontade de comer alimentos vazios, açúcar, gorduras hidrogenadas, aí você tem uma vontade alucinada de comer chocolate, bolo, pudim, biscoito durante o dia, e você acha que é porque você não tem força de vontade para fazer dieta, e não, é porque você não dorme bem. E aí você desregula grelina, leptina, insulina, cortisol, e você desconta isso na comida. E aí não vai te dar vontade de comer um prato de quiabo, um prato de carne. Não, você vai ter essa vontade de comer alimentos que elevem rapidamente a dopamina, a serotonina, como o açúcar. E isso gera um vício. E aí você não emagrece, você tá achando que é porque você não tá contando caloria direito, que é porque você não tá fazendo atividade física direito. E aí, querida, se você não dorme bem,
você não tem disposição para fazer atividade física no outro dia e você força o seu corpo a fazer atividade física mesmo sem energia, mesmo ele não estando restaurado, reparado, isso eleva o seu cortisol. Isso aumenta o estresse físico. E quando você aumenta o estresse físico e você aumenta o cortisol, automaticamente você aumenta a resistência insulínica. E aí não é sobre mais atividade física e menos caloria, porque a resistência insulínica vai fazer com que você não emagreça, com que você acumule gordura localizada, principalmente aquela gordura localizada na faixa da barriga. Entende que não é sobre contar caloria, é sobre um corpo eficientemente metabólico, hormonalmente, trabalhando em adequação. Não é sobre menopausa, climatério, perimenopausa, é sobre o seu estilo de vida, pequenas mudanças no seu estilo de vida que estão fazendo com que o seu corpo não funcione como ele foi projetado para funcionar. Então, a partir deste momento que você terminou essa aula, 31 minutos de aula sobre sono. Por quê? Porque é um pilar muito importante. É o primeiro pilar que você vai começar a corrigir a partir de agora. Rotina de sono. Sono precisa ter disciplina. É igual sair para trabalhar. Você precisa sair para trabalhar todo dia? Preciso. Se você é mãe, o seu filho precisa ir à escola todo dia? Precisa. Você se alimenta todo dia? Me alimenta. Se alimenta. Você toma banho todo dia? Toma banho. Sono precisa ter disciplina e rotina. Não é a hora que vem, a hora que dá. Não. Sono é a sua prioridade a partir de hoje. Se você quer restaurar a sua saúde, se você quer ter longevidade, se você quer ter liberdade na sua saúde quando você for lá da terceira idade, 100 anos, 120 anos, com autonomia, se você quer emagrecer, quer manter o peso magro, sem esforço, sem sofrimento, sem luta com o seu corpo, com a comida, com a vida, você vai, a partir de agora, consertar o pilar do sono. E você vai usar o grupo exclusivo de alunas do WhatsApp para compartilhar isso. Como está o sono, o que você está fazendo para melhorar o sono, o seu progresso nessa rotina de sono, porque quanto mais mulheres vibrarem nessa energia do desapego, do fluir e do dormir bem, melhor vai ser para o mundo, para a sociedade, para a vida em geral, para a transição planetária, porque mulher em alta potência, em alto poder de si mesma, constrói e reconstrói qualquer realidade, gente. E estamos precisando de mulheres com essa energia. A partir de hoje, você vai ser uma mulher que vai dormir bem, que vai respeitar o seu sono, que vai respeitar o seu relógio, que vai respeitar a sua ciclicidade, porque sim, o seu corpo tem a capacidade de curar-se de qualquer coisa, desde que você saiba e dê a ele os recursos necessários para que ele faça isso. Não permita que te contem uma história mentirosa sobre você para te empurrar mais um remédio, mais um suplemento desnecessário. Você pode fazer isso, mas você vai precisar, a partir desse momento, decidir e fazer o que precisa ser feito. Te vejo no próximo vídeo.